Quando se fala em teoria dos conjuntos, que é o que nós vamos brevemente conversar aqui sobre, é uma informação, né? É um aprendizado muito importante e relativamente simples, que ele vai ter um impacto extraordinário no desenvolvimento da sua aprendizagem aí nos anos finais do ensino fundamental e principalmente no ensino médio. Por quê? Porque a teoria dos conjuntos ela é base para o estudo das funções. Na álgebra, na matemática, né, o estudo das funções lineares, funções quadráticas, funções trigonométricas, né, mais lá na frente, elas, além de terem seu papel super relevante na própria matemática, ela vai impactar também muito na física e na química, em alguns aspectos, né? Mas na física principalmente. Então, se você tiver um conhecimento muito bom dessa base, uma base muito boa, fica mais fácil desenvolver as funções aí nas diversas aplicações que tem, né? As funções estão presentes aí no nosso dia a dia o tempo inteiro. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui na teoria dos conjuntos é a ideia de elemento. O estudo da teoria dos conjuntos nada mais é que são formas de organizar este elemento que nós vamos trabalhar, que vai ser o nosso objeto de estudo, o objeto de trabalho. Então esse elemento ele pode ser um número, ele pode ser uma pessoa, dependendo da situação, do enunciado do problema. Por exemplo, pessoas que fazem, um grupo de pessoas viajou, determinada quantidade foi para tal país, outra determinada quantidade para outro, né? Pode ser o estudo do comportamento dessas pessoas. Outra coisa, né, que a gente pode estudar pode ser considerado, melhor dizendo, um elemento, objetos, ou seja, é infinitas possibilidades, né, de trabalhar. O que é importante, né, você dominar muito nessa parte inicial são as nomenclaturas e a forma de você tratar a informação, porque isso vai impactar na sua compreensão da matéria e na própria compreensão de um enunciado, ok? Nós temos, a grosso modo, melhor dizendo, duas formas de representar os conjuntos. Uma que é a forma tabular e a outra forma que é a forma de diagramas, que são os famosos diagramas de Venn, ok? O conjunto, pessoal, ele é sempre identificado por letra maiúscula. Então, aleatoriamente, a gente pode ter o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C e por aí vai. Enquanto os elementos, eles são, quando se trata de letras, né? Os elementos são letras minúsculas. Isso é uma forma de organizar, ok? Bom, como é que seria então? Vamos fazer um conjunto aqui de forma tabular, com representação tabular, das vogais do nosso alfabeto. Então, eu vou chamar esse conjunto, vou apagar aqui para não tumultuar, é o conjunto A. Eu venho aqui, coloco a letra maiúscula, o igual, abro a chave. Então, eu vou começar aqui a inserir os elementos do meu conjunto. Como todos nós sabemos, a primeira vogal é a letra A, separo com uma vírgula, a segunda vogal é a letra E, outra vírgula, letra I, letra O, letra U. Existe mais alguma outra vogal? Não. As vogais são finitas, eu consigo enumerá-las, elencá-las? Sim, no caso aqui são 5. Então, como é um conjunto finito, ou seja, um conjunto que tem fim, eu venho aqui e fecho a chave. Então, ficou aqui o meu conjunto A, com as vogais do nosso alfabeto. Como é que eu representaria esse mesmo conjunto em forma de diagrama? Eu venho aqui, coloco letra A, desenho o meu diagrama, cada um aí com a sua facilidade de desenho, venho aqui e coloco dentro do meu diagrama as vogais E, I, O, U. Pronto, então nós temos aqui duas representações sobre elementos, né? Uma de forma tabular, outra em forma de diagrama, ok? Esse diagrama, como eu disse, ele é chamado de diagrama de Venn, então ele pode vir com esse sobrenome, tá joia?
Os diagramas de Venn, pessoal, vão ser muito interessantes um pouco mais na frente, quando a gente for estudar operações com conjuntos, tá? A visualização é muito mais fácil em forma de diagrama do que em forma tabular, tá joia? Bom, só que existem conjuntos aí que a gente conhece, né? Que são infinitos. E como que eu representaria um conjunto infinito? Então vamos chamar aqui um dos primeiros conjuntos que a gente aprende. Se você ainda não aprendeu, vai aprender ou está aprendendo, ou se você já aprendeu, você vai estar revisando, que é o conjunto dos números naturais. O que são os números naturais? Você pode pesquisar aí na internet ou livros, né, a parte histórica, mas a grosso modo os números naturais eles foram criados pelo homem para contar as quantidades de um rebanho, né, de pessoas, de objetos e por aí vai. O conjunto dos números naturais, pessoal, foi convencionado, vou até pôr de outra cor aqui, ele tem este símbolo, é um N com uma perninha dobrada, tá bom? Pus aqui de verde só para destacar. Então, como é que eu representaria esse conjunto? De forma tabular. Eu vim aqui, coloco, né, o símbolo dele, que aqui está em verde só pelo exemplo, coloco o igual, abro a chave. Como a gente sabe, o primeiro número natural é o número 0, o segundo é o número 1, o terceiro é o número 2, o número 3 e por aí vai. Eu sei qual é o último? Não sei, ninguém sabe. Ou seja, ou é uma discussão para outra situação. Eu venho aqui, coloco uma reticências e fecho as chaves. Posso representar de forma de diagrama? Posso, não é muito comum, né? Conjuntos infinitos em forma de diagrama, mas nada impede de você representar, tá? Então, geralmente, quando se trata de conjuntos infinitos, em regra, utiliza-se a forma tabular, ok? Antes da gente, finalizando essa primeira parte introdutória e antes da gente adentrar nas relações de conjunto, que é o de pertinência, continência, adição de conjuntos, subtração de conjuntos, a gente precisa entender uma representação muito importante que, como eu disse no início, é a interpretação da informação, ok? Os conjuntos, pessoal, como eu fiz aqui no início, as vogais, né, os números naturais, eles foram selecionados a partir de uma regra, tá bom? Então, por exemplo, como que eu escreveria matematicamente esse conjunto A? Eu quero criar uma regra matemática para esse conjunto A. Como que ela seria? Eu vou escrevê-la aqui e aí a partir dela eu vou explicar para vocês. Tá? Então, como é que seria matematicamente falando? O conjunto A é um conjunto em que X tal que X é uma vogal. Por que eu estou usando esse exemplo tranquilo de interpretar para vocês, para apresentar essa linguagem para vocês? É muito importante vocês saberem ler por extenso, vamos dizer assim, a informação que está aqui. Então, X é uma letra, eu quero X, tal que X é uma vogal. Pessoal, essa barra aqui, ó, ela é lida como tal que. Lá na frente, quando a gente começar a estudar intervalos reais, vocês vão entender a importância dessa leitura, porque nós vamos começar a processar informações um pouco mais complexas. Então, como é que eu representaria o conjunto dos números naturais com essa linguagem? Né? Eu vou chamar ele de B, apesar de ser o nosso conjunto dos números naturais. Olha aqui, ó. Ele tem X, tal que X pertence ao conjunto dos números naturais. Olha como é que a coisa começa a aparecer. Aqui já apareceu um símbolo que a gente ainda não comentou, que é o nosso próximo assunto, tá? Então, o que a gente, para não ficar um vídeo não ficar extenso, a gente tem que assimilar aqui? O que são os conjuntos, que nada mais é do que uma seleção organizada, pode ser de números de pessoas, de objetos, vai depender da situação. Esses elementos, em regra, são representados por letras minúsculas, quando, obviamente, trata-se de letras,
né? O conjunto em si, o nome do conjunto, ele é representado por uma letra maiúscula. Esse conjunto ele pode ser representado de duas maneiras, a grosso modo, a maneira tabular e a maneira de diagramas de Venn, né? A maneira tabular, ela segue uma linha, você coloca a letra, nome do conjunto, o igual, abre a chave, os elementos aí na parte de dentro, fechou a chave, e o diagrama é uma forma um pouco mais desenhada, um pouco mais visual. Citei como exemplo o conjunto, um dos conjuntos mais, que eu acho que todos nós já tivemos contato em algum grau, que são os números naturais, que o primeiro número natural é o número 0, e aí sucessivamente, vai acrescentando de 1 em 1. Esse conjunto ele tem uma representação um pouco diferente, né? Ele tem um símbolo, que é um N com uma perninha dobrada, mas no resto ele é idêntico ao outro conjunto que eu apresentei, graficamente falando, só pontuando que ele é um conjunto que infinito. Então, quando o conjunto é infinito, ele vai ter uma reticências, né? E aqui, na parte de baixo, aqui a partir daqui, eu já trouxe um plus, né? Que é a representação de conjuntos por uma propriedade. Então, por exemplo, lá em cima eu separei as letras por serem vogais. Então eu chamo um elemento qualquer, a gente na matemática por praxe, um elemento qualquer é chamado de x, né? Então é um conjunto A que tem x, tal que é x é uma vogal. Então quem que seria esse x? A, E, I, O, U. E aqui eu quis representar com os números naturais de uma forma, né, de propriedade. Chamei de B para não ser uma formação tendenciosa, porque se eu colocasse o N de natural, você já falaria que é número natural. Então aqui é só uma representação, tá bom, gente? Então B tem o elemento X pertence a B, tal, o elemento X está em B, tal que X é natural. No próximo vídeo a gente vai falar da relação de pertinência e outras relações entre conjuntos.